Muito bem, meus amigos, vamos lá. Começando o nosso trabalho de hoje, dando continuidade ao nosso estudo do livro O Consolador, psicografia do Chico, autoria espiritual de Emmanuel. Nós estamos na primeira parte, item número 5, Ciências Aplicadas, na questão 94. Bom dia, Jerusa. Deixa eu só fazer uma correção aqui no nosso banner, que isso aqui é o item número 5 e não o número 4. Prontinho. Aqui. Muito bem, vamos lá. Nós então iniciamos esse nosso trabalho estudando nas primeiras questões sobre a agricultura, sobre o agricultor. Trouxemos inclusive aquele poema de Cora Coralina, falando sobre a cantiga da terra, mostrando para nós a importância não apenas do trabalho braçal, não apenas do trabalho com esse viés econômico que nós temos hoje, mas também com uma visão poética, falando exatamente sobre o dom, sobre a bondade de Deus nos oferecendo a terra como sendo a fonte do nosso sustento, né? E falamos também sobre a engenharia, né? Aqui na questão 93, sobre o engenheiro movimentando os patrimônios materiais aqui do nosso planeta, inicialmente satisfazendo as nossas necessidades de conforto, de estrutura, mas também dando para nós aqui, dando, né, o sentido inteligente para a matéria, né? Então a gente fez até aquela reflexão de que tudo, absolutamente tudo, o que existe aqui no nosso planeta tem origem, né, naquilo que a Terra fornece para nós. A Terra como planeta, né, na sua água, no seu ar, na sua terra, em tudo, né? Então, desde os medicamentos mais complexos, foram tirados de combinações de elementos químicos do nosso planeta. Os equipamentos eletrônicos foram criados a partir de elementos químicos do nosso planeta. A energia que nós utilizamos, ela é gerada a partir de mudanças, transformações e fenômenos provocados pelos efeitos químicos do nosso planeta, pelos elementos químicos do nosso planeta, né? Então, por isso, a gente vê que como a inteligência do homem aplicando da engenharia a sua capacidade de transformação desses elementos que são básicos, né, que são in natura, se transformando nesses elementos complexos que nós utilizamos hoje, fazendo com que o nosso mundo seja esse mundo com essa estrutura que nós temos hoje, e a cada dia mais avançamos no desenvolvimento de novas técnicas, de novos elementos, né? E então a gente faz uma combinação entre a inteligência do homem e aquilo que o nosso planeta pode oferecer. Cabe agora, né, usarmos essa inteligência com sabedoria para também utilizarmos esses recursos do nosso planeta de uma forma equilibrada, para que nós não transformemos o nosso mundo num ambiente tão desigual como nós vemos hoje, né? Então, desigual no sentido de favorecendo uns em detrimento das necessidades do outro, os desequilíbrios que nós causamos no meio ambiente, por exemplo. Então, passamos agora por uma nova fase de reflexão, e isso vem acontecendo nesses últimos anos, para que nós aprendamos a respeitar o nosso planeta, né, sabendo que muito daquilo que nós utilizamos é finito. E sendo finito, nós precisamos usar com sabedoria, né? E aqui agora no 94, nós vamos entrar agora num outro tema, falamos da agricultura, falamos da engenharia, e agora vamos falar sobre a medicina, né? Claro que a gente vai procurar aqui a sabedoria, as instruções dos nossos amigos espirituais, assim como Kardec, nos seus ensinamentos, juntamente com os espíritos que colaboraram no trabalho que ele desenvolveu,
assim como também com o André Luiz. Então a gente fez uma pesquisa aqui de um conteúdo, a gente vai trabalhar um pouquinho em cima disso para aprofundar o nosso entendimento. Então vamos lá. Como é considerada nos planos espirituais a medicina terrena? Diz aqui Emmanuel a princípio. A medicina humana, compreendida e aplicada dentro de suas finalidades superiores, constitui uma nobre missão espiritual. O médico modesto e sincero, amigo da verdade, dedicado ao bem, é um apóstolo da providência divina, da qual recebe a precisa assistência e inspiração, sejam quais forem os princípios religiosos por ele esposados na vida. Então aqui, Emmanuel direciona primeiro a medicina, como eu falei para vocês já, eu particularmente, vejo duas profissões, que não são apenas profissões, mas são praticamente um sacerdócio, é a medicina e a educação. Então, os médicos e professores são aqueles que trabalham, que têm como matéria-prima a mente e o corpo das pessoas. Então, ajudar no desenvolvimento intelectual, moral, salvar vidas, trabalhar pelo desenvolvimento da nossa saúde. Então, são duas áreas extremamente valiosas para nós. E mais para frente, deixa eu só avançar um pouquinho aqui, para analisarmos um pouco mais, a partir das... que nós falaremos bastante sobre a saúde. Aqui só um instante. Aqui, a partir da questão 108, nós entraremos na parte da educação. Tá, então temos aqui, estamos na 94, temos um tanto ainda para estudar aqui para falar sobre esse tema. Mas vamos lá. Então, Emmanuel traz para nós aqui dois pontos de vista. O primeiro, a finalidade superior, a nobre missão espiritual que tem aquele que trabalha na área da saúde. A gente coloca a medicina terrena, mas é claro, a gente estende isso para a área de saúde, enfermagem, assistência, profissionais de outras áreas, como por exemplo a farmacologia, a odontologia, fisioterapia, psicologia, terapia ocupacional, tudo isso que diz respeito a essa área da nossa saúde. Então Emmanuel coloca para nós aqui que o profissional honesto e sincero, amigo da verdade, dedicado ao bem, aqui ele fala o médico honesto, mas a gente traz então o profissional honesto, é um apóstolo da providência divina, da qual recebe a precisa assistência e inspiração, sejam quais forem os princípios religiosos por ele esposado. Então o médico, mesmo o médico, que tem uma visão materialista, e naturalmente a gente lembra que ter uma visão materialista não denigre a sua missão, nem tampouco o seu caráter. Porque ele tem uma visão materialista, é a partir da educação que ele recebeu. Ele vê o mundo por essa perspectiva, exatamente porque muitas vezes não encontra afinidade com alguma escola espiritualista, primeiro pelos seus dogmas e segundo pela forma como ela apresenta esses seus valores. Ele prefere então focar naquilo que ele aprendeu através da ciência, através da sua visão de mundo. Isso não muda nada o seu caráter. Então, o que a gente coloca para nós aqui é que a missão que ele cumpre é uma missão assistida pelo mundo espiritual, não apenas por ele, mas pelo trabalho que ele presta e por aqueles que vão se beneficiar. Então, nessa resposta de Emmanuel, ele coloca para nós a medicina, nesse caso, como uma nobre missão espiritual daqueles que praticam todas as atividades envolvendo a medicina terrena. A Angelina colocou uma amiga que frequenta o Frei Luiz, me apresentou o livro A Face Oculta da Medicina, Dr. Paulo, Deve ser interessante, né, Angelina? Ver qual é a abordagem que o Dr. Paulo traz para nós ali, Então aqui eu fiz uma pesquisa, então, para poder ajudar nas nossas reflexões, pegando exatamente essa questão, 94. Então eu fiz duas pesquisas, Ela te presenteou, legal, Angelina. Bom dia, abraço.
Então eu fiz aqui a pesquisa para conteúdo de duas fontes. Primeiro, as fontes, né, de Kardec, pegando revista espírita, pegando obras básicas, e obras que de Kardec também, que são complementares às obras principais. E depois eu peguei as obras de André Luiz, toda a coleção da vida no mundo espiritual. Né? E também eu ia pegar de Filomeno de Miranda, mas eu acabei não tendo tempo de preparar, mas a gente poderia pegar, né, unificar essas três fontes e trazer um conteúdo bem interessante para nós. Mas isso já é o suficiente para a gente ter um material muito significativo nesse sentido. Então vamos lá. Como é considerada nos planos espirituais a medicina terrena? A consideração da medicina terrena ou ordinária nos planos espirituais e no contexto da doutrina espírita aponta tanto para as suas limitações quanto para a necessidade de sua integração com o elemento espiritual para o verdadeiro sucesso no tratamento. O Espiritismo oferece uma nova via para a ciência ao mostrar que a cura deve levar em conta o papel da alma e do elemento espiritual. As limitações da medicina terrena e materialista. Se os médicos falham ao tratar a maioria das doenças, é porque frequentemente tratam o corpo sem tratar a alma. A cura integral é impossível se o todo, o corpo e a alma, não tiverem bom estado. O Espiritismo critica o materialismo na medicina, que resultou em uma ênfase excessiva na farmacologia orgânica e mineral, substâncias que podem arruinar a saúde, agravar o mal ou deixar sequelas no organismo. O raciocínio da ciência materialista, que procura a alma com o escalpelo e conclui que ela não existe por não ser tangível, é considerado não filosófico. A ciência, ao desconsiderar o elemento espiritual, torna-se impotente para resolver muitos fenômenos e incorre no absurdo de querer explicar tudo apenas pelo material. Além disso, a medicina ordinária é vista como, primeiro, ineficaz contra causas fluídicas. A medicina terapêutica, que usa substâncias materiais, não tem eficácia contra doenças causadas por fluidos viciados, que são numerosos. A matéria pode ser oposta à matéria, mas um fluido mau exige um fluido melhor e mais poderoso. Tratamentos de efeitos. Em casos onde a causa da desordem reside no perispírito, o princípio fluídico alterado, ou no espírito, a medicação material trata apenas o efeito, permitindo que a doença retorne quando os cuidados cessarem. Ela depois é restrita ao presente. Para o materialista, o trabalho do médico e a vida têm um resultado limitado à vida presente, que pode terminar a qualquer momento, ao passo que o espírita sabe que o progresso realizado nunca é perdido. Elemento espiritual na cura. A doutrina espírita, por outro lado, fornece a chave para as relações incessantes entre a alma e o corpo, revelando a verdadeira causa de certas afecções e os meios para combatê-las. É indispensável levar em conta a influência espiritual sobre os organismos na arte de curar. A saúde depende da harmonia entre três princípios: o corpo, o perispírito, o corpo fluídico que serve de intermediário entre o espírito e o corpo, e o espírito. Para uma cura completa, a medicação deve combater as causas de desordem nos três níveis por meios diversos. Doenças do corpo requerem medicamentos materiais, a medicina ordinária. Doenças do perispírito, corpo fluídico, requerem medicação fluídica. Doenças do espírito requerem medicação espiritual, como a moralização. O papel da terapêutica fluídica e da homeopatia. O Espiritismo revela a poderosa força da mediunidade curadora e a influência da prece,
somando-as à medicação ordinária e ao magnetismo. A cura per ação fluídica, magnetismo espiritual, atua de maneira mais direta e poderosa, substituindo uma molécula doente por uma sã. O poder curativo está em razão direta da pureza da substância inoculada, o fluido, e da energia da vontade. Fazendo uma comparação agora entre fluidoterapia e medicina ordinária, nós temos que o fluido curador dos espíritos superiores é de uma pureza absoluta, quintessenciado, e sua ação é mais imediata do que o fluido de um encarnado, magnetismo animal, que é impuro e por vezes até nocivo. A homeopatia é vista como um intermediário entre a medicina terapêutica material e a medicina fluídica espiritual. O princípio da homeopatia, doses infinitesimais, é compatível com a visão espírita, pois as substâncias em alto grau de divisão, espiritualizadas, agem de forma molecular sobre os órgãos, e a homeopatia tem sucesso em muitos casos em que a medicina ordinária falha por considerar o elemento espiritual. Tratando agora da harmonia e da complementariedade, a visão nos planos espirituais não sugere que a medicina terrena deva ser completamente suplantada, pelo contrário. Se a faculdade curadora fluídica suplantasse a medicina, Deus teria criado as propriedades curativas das plantas inutilmente, o que não é admissível. A mediunidade curadora é um modo especial de cura, e não o meio absoluto. O fluido é um novo agente terapêutico que vem acrescentar um novo recurso à medicina, suplementando-se e complementando-se uma pela outra. E a cura instantânea, embora possível em casos de predominância fluídica, jamais se tornará um meio curativo universal. Então, a medicina ganhará um grande passo e novos horizontes se abrirão quando passar a levar em conta a influência do elemento espiritual na economia, tornando-se uma ciência mais completa e eficaz. Então, esse texto aqui, esse conteúdo, foi trazido do trabalho de Kardec, trazendo para nós essa visão de que a nossa medicina ainda é limitada ao mundo físico, sem considerar o elemento fluídico, que é o nosso corpo fluídico, e, portanto, todas as desordens mentais que nós temos afetam o nosso corpo perispiritual, e, portanto, somente o fluido é capaz de tratar o fluido, já que a matéria trata a matéria, e aí também sem considerar o elemento espiritual, o espírito imortal, que traz na sua mente, traz na sua bagagem mental todas as experiências vivenciadas anteriormente. Portanto, as desordens que o espírito vivencia acabam sendo resultado daquilo que ele experimentou nas suas vivências terrenas e até mesmo nas vivências espirituais. E somente curando o espírito é possível fazer com que o perispírito entre em harmonia e, portanto, o corpo se torne sadio. O Dudu colocou para nós, não querendo puxar a sardinha para nós biólogos, mas fiz biologia geral, onde visitei hospitais, vi cirurgias e aprendi muito da medicina na biologia, anatomia humana, muito importante para nós hoje. Pois é, a gente tem experiências variadas que a gente vai vendo que a medicina ela tem todo o seu valor, mas certamente ela se torna muito mais completa quando ela passa a ver o indivíduo não apenas como um organismo, mas passa a ver o indivíduo de uma forma mais, não apenas humanizada, mas muito mais de uma forma integrada. Então esse é o destino da nossa medicina, a partir do momento em que o mundo espiritual se tornar muito mais concreto para nós do que simplesmente um objeto de fé. Então vamos lá. Esse é o princípio, Braz? André Luiz vai falar bastante sobre isso agora, levando em consideração exatamente que a mente é a origem de tudo. Como lembra Emmanuel, não existem doenças, existem doentes. Engraçado, os grandes filósofos pensadores da antiguidade eram pessoas sadias. Bom, pelo menos aquilo que a gente sabe, mas a gente lembra que hoje, por exemplo, nós temos uma medicina muito mais desenvolvida, fazendo inclusive com que isso se reflita
na expectativa de vida aqui do nosso planeta. Né? Até a década de 1950, 40, por exemplo, nós tínhamos uma expectativa de vida em torno de 60 anos de idade. Né? Hoje o Brasil tem, né, nos últimos 20 anos, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde observou que nós tivemos um crescimento de coisa de 10 anos, além daquilo que nós vivíamos. Então, esse é um número muito expressivo. Hoje o Brasil tem 74 anos de expectativa de vida média. Nós vamos para o Japão que inclusive, né, tem ali número de centenários que já beira mais de 100 mil centenários. É muita gente que já atingiu essa idade, né? Então é muita coisa, porque a medicina acaba proporcionando isso, né? Trazendo ali tratamentos mais eficazes, capacidade de prever as doenças. Então tudo isso se torna algo muito importante. Né? A mesma coisa também, Brás, quando se mistura a medicina alopática com a medicina homeopática ou fitoterápica também, da mesma forma. Então, quer dizer, estamos encontrando formas de fazer com que a medicina consiga olhar o ser humano de uma forma mais global, né? Como homem integral mesmo, como lembra Joana de Ângeles. Então vamos lá. Seguindo agora com André Luiz, ele diz assim para nós: a medicina terrena é vista nos planos espirituais de forma dual. É reconhecida como um serviço de amor inestimável, mas sua atuação é frequentemente considerada limitada e incompleta, pois tende a se concentrar nos efeitos físicos das doenças sem alcançar a essência das causas espirituais e morais que as originam. Então ele coloca para nós assim, ó, os detalhes de como essa ciência, que é a medicina, é considerada nas esferas espirituais. A medicina como serviço de amor e ligação divina. Os instrutores espirituais afirmam que o ofício médico, quando exercido com honestidade e dedicação, é altamente valorizado. É um serviço de amor, porque toda medicina honesta é um serviço de amor, atividade de socorro justo. Tem uma ligação com o alto, pois a contribuição da medicina terrestre é exaltada em sua marcha progressiva para a redenção suprema da saúde humana. O médico, consciente ou inconscientemente, está ligado ao divino médico, que é Jesus. Sacerdócio da saúde, a saúde humana é um patrimônio divino e o médico é sacerdote dela. É aquilo que eu falei para vocês, né, que eu vejo a educação e a medicina como sacerdócio, né? Não é apenas a profissão com registros, com salários, né? É aquela a vivência da medicina e a vivência da educação que ela está diretamente ligada com a ação, a vontade do indivíduo de viver aquilo, né? Com todos os seus méritos e com todos os seus sacrifícios, né? E o recurso necessário. As autoridades espirituais não desencorajam a procura pelos missionários e obreiros da medicina terrena, pois a eterna sabedoria dispõe de tudo em nosso proveito. E quais seriam então as limitações da medicina terrena, né? Vamos ver André Luiz trazendo para nós a sua visão e como fazer uma comparação com aquilo que Kardec trouxe com os ensinamentos dos espíritos tratando da medicina na visão terrena. A principal crítica feita pelos instrutores espirituais reside no foco excessivo na matéria e na forma, em detrimento do entendimento da alma. Muitos profissionais da medicina terrena na Terra preferem circunscrever suas observações exclusivamente à esfera do corpo físico, limitando-se aos diagnósticos e terminologias. A ciência humana, embora admirável, é vista como atuando no terreno dos efeitos, sem atingir a intimidade das causas. O médico do mundo terreno presta socorro a quem deseja recebê-lo, pelo menos nos momentos de grave perigo, mas os médicos espirituais frequentemente precisam dar assistência a quem não a deseja, por viverem sob véus
de profunda ignorância. Também, em muitos casos terrestres, os médicos nem sempre avaliam o corpo e quase sempre matam a fé. E tratamentos modernos, como o eletrochoque ou a insulinoterapia, são vistos como apelos vivos aos centros do organismo perispirítico, convocando-os ao reajustamento, mas aplicados de modo cego, examinando efeitos e ignorando as causas, né? Aqui fazendo uma visão ali de André Luiz da década de 1940 até 1950 por ali, né? E depois a ciência, por enquanto, é incapaz de analisar a mediunidade e os fenômenos espirituais sem o rigor da experimentação material, faltando-lhe a terminologia adequada. E depois aqui André Luiz traz que os planos espirituais prevêem um futuro para a medicina em que ela se unirá aos princípios morais e espirituais, né? E ele coloca assim, primeiro que sobre a visão da cura, a fusão da cura, né? Que no futuro a medicina da alma absorverá a medicina do corpo. O médico terá de penetrar a alma e sondar suas profundezas, sem se limitar em ser um excelente fisiologista, ou seja, saber apenas como funciona o corpo. A ciência médica atingirá culminâncias sublimes quando verificar que o corpo transitório é a sombra da alma terrena. Né? Então, o corpo físico, que é visto como o principal objeto da nossa medicina, ele nada mais é do que o reflexo daquilo que a alma projeta. Então, se trata a sombra, se trata o reflexo, sem conhecer exatamente ali a fonte original desse reflexo. O papel do amor. O médico do porvir não circunscreverá sua ação ao fornecimento de indicações técnicas, mas se dirigirá às providências espirituais, onde o amor cristão represente o maior papel. Falando sobre o antídoto espiritual, se os psiquiatras modernos penetrassem o segredo das anomalias mentais, eles iniciariam a aplicação de nova terapêutica à base de sentimentos cristãos. E tendo Jesus como referência, o modelo ideal é Jesus, que foi médico e médico. Ele deixou no mundo o padrão de cura proporcionando socorro ao corpo e ministrando fé às almas. Ele curava, mas convidava os sofredores a não pecarem mais, para que não lhes sucedesse coisa pior, enfatizando o imperativo do pensamento reto para a harmonia do binômio mente e corpo. Então, para concluir aqui esse raciocínio, enquanto o esforço da medicina terrena é respeitado por sua caridade e serviço, ele é considerado incompleto, por não integrar plenamente o doente com um todo psicossomático, entendendo que as causas profundas dos males se localizam no corpo espiritual, que é o nosso psicossoma. Né? Então aqui, complementando aquilo que Emmanuel trouxe para nós, falando sobre o sacerdócio da medicina, a missão da medicina, o amparo que aqueles que atuam nessa área recebem do plano espiritual, nós vimos aqui com Kardec e com André Luiz essa visão, né, da medicina com a sua relevância, porém com as suas limitações, exatamente porque ela trata do indivíduo. E a gente já chegou a falar sobre isso também outras vezes, né? Me recordo de um médico que ele não pergunta como posso ajudar, ele pergunta como você está hoje, que é exatamente ele entendendo que muitas vezes a forma como o indivíduo vive, o seu comportamento, os seus valores, os seus princípios, acabam sendo, na verdade, a causa dos efeitos que são gerados sobre o corpo físico. Então é bem interessante a gente olhar por essa perspectiva. Depois, então, aqui na questão 95, avançando um pouco mais, em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Resposta aqui de Emmanuel. Para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma
para obtenção da qual muitas vezes há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Então aqui Emmanuel faz uma comparação entre o que nós entendemos como doença e o que nós entendemos como saúde. A princípio, nós vamos observar a saúde como sendo o equilíbrio orgânico, vendo a perspectiva do indivíduo no seu aspecto mental, no seu aspecto orgânico e no seu aspecto social. Quando nós vemos ali o desequilíbrio entre essas três potências, nós vemos então ali o indivíduo sofrendo o efeito de uma patologia. Então, enquanto na medicina terrena nós vemos apenas essa visão do indivíduo encarnado, dentro do contexto em que ele vive, dentro daquilo que ele pensa nesse momento da sua existência e das suas condições físicas, nós vemos então que é apenas uma visão do indivíduo no momento em que ele se encontra. Agora, diante da perspectiva espiritual, a saúde vai muito mais, porque a saúde não é apenas o equilíbrio entre os órgãos materiais, mas sim o equilíbrio entre o espírito, o perispírito e o corpo físico. Então, por isso, quando coloca em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Analisando um pouco mais, trazendo aqui um texto para a nossa reflexão, só um instantinho. Rapidinho, só um instante. Então nós temos o seguinte aqui, eu separei um texto também, sobre a visão da ciência considerada ordinária, que é a ciência terrena, né? Na perspectiva da ciência ordinária, a saúde é definida como o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Essa visão reflete o conceito biomédico predominante, especialmente no contexto da medicina ocidental moderna. A Organização Mundial de Saúde define medicina como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Essa é uma definição de 1948. Embora essa definição inclua aspectos mentais e sociais, a ciência ordinária, especialmente a prática médica, tende a priorizar o corpo físico, buscando diagnosticar, tratar e prevenir doenças por meio de intervenções baseadas em evidências científicas, como medicamentos, cirurgias e terapias. Na ciência, as doenças são geralmente vistas como disfunções biológicas, resultantes de fatores como infecções, desequilíbrios químicos, lesões ou predisposições genéticas. A abordagem científica não considera, em geral, a existência de uma alma ou a influência de fatores espirituais, como o karma ou o propósito evolutivo, focando em explicações materiais e mensuráveis. Assim, a ideia de uma doença pode ser necessária para o equilíbrio espiritual, como sugerido na visão espírita, mas não encontra respaldo na ciência ordinária, que busca eliminar ou mitigar a doença para restaurar o funcionamento físico e mental, né? Então aqui a gente coloca que as duas apresentam visões que são complementares, mas distintas entre si. Enquanto uma foca no aspecto físico-material, a outra foca no aspecto espiritual. Então, o corpo físico trabalhando com o espírito e com o perispírito. Mas, de um modo geral, ambas trabalham unificando o bem-estar físico e mental. O mental principalmente, né? Porque o mental ele reflete não apenas aquilo que o indivíduo vive naquele momento, mas também fala sobre o seu estado de alma. E nesse caso nós vamos lembrar que o estado de alma vai ser exatamente onde essas experiências que são físicas, incluindo essas doenças, no caso, olhando da perspectiva espiritual, nós vamos ver então que a doença em si tem um propósito maior do que simplesmente gerar o sofrimento. Ela traz para nós ali, né, o
a importância das transformações morais e espirituais que o indivíduo vai vivenciar. Então, fazendo essa comparação, né, e claro que esse tema ele não é simplesmente debatido dentro de universidades, dentro de convenções médicas e tudo mais, simplesmente porque, no caso, por exemplo, da visão da medicina, que nós colocamos, ela trata o corpo físico. Mas, como eu falei para vocês, o ponto de união entre medicina física e essa medicina espiritual é buscar esse bem-estar mental. Enquanto que a ciência, que é a visão material que nós temos, ela dá uma importância à saúde mental e emocional, analisando, por exemplo, o indivíduo que vive o estresse, que vive a ansiedade, que vive a depressão, percebe-se que esse desequilíbrio mental acaba afetando o corpo físico, atuando, por exemplo, em cima do sistema imunológico, do sistema cardiovascular. Já o espiritismo, por sua vez, ele percebe que essa harmonia da alma vai se refletir no equilíbrio mental, que por sua vez vai trabalhar na saúde física. Então, as duas trabalham, uma focando essencialmente na visão material, enquanto a outra trabalha essencialmente na visão espiritual. A ideia que nós temos, né, segundo a orientação dos espíritos, é que conforme nós vamos nos espiritualizando, nós indivíduos vamos nos espiritualizando, naturalmente todas as nossas práticas passam também a agir dentro desses mesmos princípios. E nesse caso, no caso da medicina, nós falamos sobre a harmonia entre espírito, perispírito e corpo. Então, lembremos, né, que são 3 áreas, ou são 3 temas, podemos dizer assim melhor, que são extremamente profundos. O corpo físico, a cada dia, ele vai se aprofundando mais nas suas, no desvendar do seu funcionamento. Entendendo, por exemplo, hoje, quando nós temos terapias genéticas sendo trabalhadas, trabalhando dentro do núcleo de uma célula. Então, quer dizer, as técnicas, os equipamentos, o conhecimento se tornando cada vez mais abrangente, tendo a possibilidade, por exemplo, de fazer uma previsão quando a criança, quando o embrião, quando o feto está sendo gerado na barriga da mãe, ele começa com aquele pequeno zigoto, passa na condição de embrião, depois começa a se desenvolver como feto até o momento em que ele nasce. Na barriga da mãe já é possível prever quais doenças ele vai ter durante a sua vida. Então, quer dizer, isso é um avanço absurdo. Então, nós estamos hoje trabalhando com essas tecnologias, fazendo com que a cada dia mais a medicina vá se desenvolvendo. Mas ela trabalha essencialmente dentro do campo físico. Embora nós tenhamos também a saúde mental começando a ser agora analisada com mais profundidade. Mas nós temos ainda o perispírito, que por si só já é um universo à parte com todos os seus mistérios, porque ele é pouco conhecido para nós. Embora nós tenhamos alguns estudiosos, seja da doutrina espírita, seja de outras filosofias espiritualistas, que estudam esse campo energético, esse corpo energético, esse corpo fluídico, mas analisando muito mais na observação e analisando muito mais na dedução, ou mesmo na fé, do que estudando essencialmente, digamos assim, entre aspas, né, a sua anatomia. Então temos tratados importantes, né, de espíritas, de estudiosos, que escrevem ali livros e mais livros baseados em tudo aquilo que foi dito pelos espíritos nas diversas obras. Estudando, por exemplo, o perispírito a partir da visão do livro dos médiuns, analisando o perispírito a partir da visão do Evangelho. Então, quer dizer, a gente vai juntando esses elementos para formar esse conhecimento que nós temos hoje. Analisando, por exemplo, os tratamentos da medicina espiritual, trabalhando no perispírito. Mas do que ele é feito, quais são as suas transformações possíveis, de que modo que essa medicina atua no perispírito, isso nós temos poucos relatos. Poucos no sentido de, se compararmos com a realidade do mundo espiritual, nós não sabemos praticamente nada do perispírito.
Então, quer dizer, o corpo físico, a nossa ciência terrena, a cada dia, traz ali uma inovação e, ao mesmo tempo, traz uma descoberta. O perispírito nós estamos trabalhando porque sabemos que ele existe e vamos buscando um conhecimento a partir dessas observações e das nossas deduções. E o espírito por si só, que é esse outro elemento, também é um outro universo, porque o espírito, mais ainda do que tudo, ele é desconhecido porque nós não sabemos a sua origem, não sabemos as experiências que ele viveu no passado, não sabemos as bagagens intelectuais e morais que ele traz na sua existência atual. Então nós percebemos que a medicina desses três elementos, a medicina terrena, ela é apenas 1/3 desse campo de conhecimento. Então ela vai se integrar com o perispírito para conhecer todos esses canais energéticos que tem no nosso corpo. Basta lembrar que André Luiz mesmo, né, fala para nós sobre os chakras, que são esses centros de força, falando sobre os subcentros de forças, né, que são aqueles que são mais distribuídos pelo corpo, que nós desconhecemos. Que até mesmo dentro da própria doutrina espírita, isso acaba sendo muitas vezes até tratado de uma forma irônica, sarcástica. Porque isso não é espiritismo, porque as obras básicas não falavam sobre isso e coisa e tal, e nem por isso deixa de existir. Enquanto que a medicina oriental já trabalha isso há bastante tempo. Mas falta ali um conhecimento mais, digamos, mais, eu não vou dizer científico, né, porque a ciência ela é muito mais ligada à terrena, mas é um conhecimento que precisa ser mais desenvolvido, pelo menos com uma metodologia científica. De entender causa, de entender efeito, de entender como funciona, buscar esse intercâmbio mais profundo com o mundo espiritual. Então a medicina terrena, vai se aproximar dessa medicina fluídica, para só então entrar efetivamente na medicina espiritual. Mas para isso ela precisa primeiro reconhecer as nossas ciências terrenas. Nós, encarnados, precisamos reconhecer o espírito como sendo o elemento original. Dentro daquilo que nós conversamos, né? Não adianta a gente ficar debatendo o que a ciência já descobriu ou deixou de descobrir com relação aos fenômenos espirituais, se essas mesmas ciências sequer reconhecem a existência do espírito. Como é que a medicina terrena vai se tornar uma medicina espiritual se ela nem sabe que o espírito existe? Não saiba, ela não reconhece a existência do espírito. Então nós temos um trabalho longo pela frente. E nós lembramos sempre que nós não temos uma medicina espiritual. Nós podemos ter médicos que são espiritualizados. Mas a medicina por si só, ela trabalha dentro do seu campo de visão, que é exatamente o campo material, apenas isso. E avançando um pouco mais, deixa eu pegar aqui rapidamente. Na questão número 96, toda moléstia tem ascendentes espirituais, ou seja, né, todas as doenças têm a sua origem, têm a sua causa no espírito? Responde Emmanuel. As chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. A patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. E é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. A assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. Podeis objetar que as injeções e os comprimidos suprimem a dor. Todavia, o mal surgirá mais tarde nas células do corpo. Indagareis aflitos quanto às moléstias incuráveis pela ciência terrena, e eu vos direi que a reencarnação, em si mesma, nas circunstâncias do mundo envelhecido, nos abusos, já representa uma estação de tratamento e de cura, e que há enfermidades da alma
tão persistentes que podem reclamar várias estações sucessivas com a mesma intensidade nos processos regeneradores. Então, interessante aqui que Emmanuel coloca que as doenças incuráveis, por si só, já são um tratamento do espírito, porque elas são incuráveis no corpo, mas o espírito se cura a partir do aprendizado que ele adquire. Dentro desse conteúdo, então, trazendo a visão de André Luiz sobre essa questão, ele diz assim para nós. Eu separei bastante texto aqui porque a gente está se baseando no conhecimento que os espíritos trazem, né? Então, toda moléstia tem ascendentes espirituais? Essa é uma questão que os espíritos instrutores abordam com grande detalhe. E André Luiz aqui, as instruções, trazem para nós evidências de que a grande maioria das moléstias do corpo possui, de fato, ascendentes espirituais e psíquicos. Embora nem todos os casos sejam categorizados como tendo origem puramente espiritual, aqui no caso ele fala sobre casos puramente fisiológicos, o consenso geral é que o corpo físico é intrinsecamente ligado à mente e ao espírito, e as desarmonias desta última, que é o espírito, se refletem no organismo material. Pensando sobre essa ascendência espiritual e mental das doenças, né? Quer dizer, tudo começa no espírito, tudo começa na mente para depois desencadear no corpo físico. Os instrutores espirituais afirmam que o corpo físico é um reflexo ou a sombra do corpo espiritual, psicossoma, sendo a mente a força que comanda o organismo. Então, a causa no psiquismo, a porcentagem quase total das enfermidades humanas guardam origem no psiquismo. Porcentagem quase total. A mente comandante, o cérebro, é o instrumento que traduz a mente, e através dele nos unimos à luz ou à treva, ao bem ou ao mal. A mente é o centro de toda a manifestação vital do planeta e o governo da usina maravilhosa que é o corpo. E com relação aos órgãos sendo subordinados à moral, muito raramente as afecções não estão diretamente relacionadas com o psiquismo, e todos os órgãos são subordinados à ascendência moral. Ele fala para nós que o corpo físico reflete a alma, em que a organização fisiológica é como um vaso de barro, dentro do molde preexistente do corpo espiritual. Se o molde é atingido pelos golpes das vibrações inferiores, o vaso refletirá imediatamente. Quase sempre, o corpo doente assimila a mente enfermiça. Com relação às perturbações mentais, toda perturbação mental é um ascendente de graves processos patológicos. Afligir a mente é alterar as funções do corpo. E a gente lembra que essas perturbações mentais, aqui só para a gente poder ilustrar esse tema, ela diz respeito a tudo aquilo que nos afeta e que traz para nós algum tipo de sofrimento moral. Por exemplo, como a gente foi colocado no texto anterior, a ansiedade, a depressão, a raiva que nós vivenciamos o tempo todo, as angústias que infelizmente sofremos, as frustrações relacionadas ao mundo material, relacionadas ao nosso campo afetivo. Tudo isso traz para nós esse desequilíbrio da mente. É aquele momento em que nós pensamos naquele assunto e nós sentimos aquele aperto no estômago. Rapidamente nós percebemos o quão isso nos afeta. Como que eu posso pensar em alguma coisa e sentir meu estômago apertar? Não é o estômago em si, mas é aquela angústia que nós sentimos nessa região aqui do nosso peito. É aquele coração acelerado que já reflete aquela mente ansiosa. Então, por isso que quando nós falamos em perturbações mentais, nós não falamos de doenças mentais que a psiquiatria vai tratar. Nós falamos de situação do nosso cotidiano em que nós sofremos
E por causa desse sofrimento, essas energias que nós geramos na nossa mente acabam depois refletindo sobre o nosso corpo físico. E dada a insistência dessas cargas energéticas, as doenças começam então a se manifestar no nosso corpo. Do nosso psicossoma, que é o nosso corpo mental, nós passamos a somatizar, que é levar para o nosso corpo físico. E depois ele coloca para nós aqui também com relação às nossas criações negativas. Vícios da mente como orgulho, a vaidade, tirania, egoísmo, preguiça e crueldade geram perturbações e doenças em seus instrumentos de expressão. A cólera e a intemperança, os desvarios do sexo e outras viciações formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Depois ele coloca que as doenças como consequência da ação. As moléstias são vistas como resultado da lei de causa e efeito, onde o indivíduo colhe o que semeou em si mesmo. Primeiro começando pelo seu arquivo pessoal. O organismo espiritual ou corpo perispiritual carrega consigo a história completa das ações praticadas no mundo. Com relação às larvas mentais, André Luiz costuma falar muito sobre isso, a mente enferma produz uma nuvem de larvas mentais. Por exemplo, as larvas resultantes das torturas sexuais ou leviandades, cultivadas pela incontinência emocional ou por contato com entidades grosseiras, que são nesse caso os vampiros, levam a doenças. Outro ponto, falamos do arquivo mental, do arquivo pessoal, falamos das larvas mentais e da imprevidência e da culpa. As doenças complexas são a colheita de espinhos e desilusões plantadas por indivíduos que se renderam à introversão, ao desequilíbrio e às tragédias passionais. O remorso provoca distonias nas forças recônditas, criando predisposições mórbidas para essa ou aquela enfermidade. E aqui me fez lembrar aquela passagem de Shakespeare, que ele diz assim, guardar ressentimentos é tomar veneno esperando que o outro morra. Exatamente ali a intoxicação que nós mesmos geramos sobre o nosso corpo. E depois André Luiz conclui com o inferno da alma, o inferno na alma. O tempo de inferno restaurador, que é o sofrimento, corresponde ao tempo de culpa deliberada. Então, a extensão, como lembra também Vinícius de Moraes, que seja eterno enquanto dure. Falando do amor, Mas aqui o sofrimento também, ele será eterno enquanto ele durar. Nuances e casos específicos. Só trazendo um complemento aqui agora, que André Luiz tem muita coisa para falar sobre isso, Embora o princípio geral seja o da causa espiritual, André Luiz traz as seguintes considerações. Doenças fisiológicas versus doenças espirituais. É feita uma distinção inicial entre casos puramente fisiológicos, como a invasão da sífilis na matéria cerebral, por exemplo, e os dramas íntimos da personalidade. No entanto, mesmo um caso orgânico grave, como a oclusão intestinal de André Luiz, que foi isso que fez com que ele desencarnasse, nós vimos isso lá no início do nosso lar, tinha causas profundas ligadas a leviandades sexuais e a um procedimento mental exasperado e sombrio que captava vibrações destrutivas. Então esse era o André Luiz encarnado, diferentemente do André Luiz desencarnado. Por isso ele sofreu no mundo espiritual, quando do seu retorno, até que ele alcançasse o equilíbrio, a sua harmonia. Endemias e higiene. As endemias, que são doenças que graçam de uma coletividade ou região, são classificadas como dependentes de causas locais e exigem conquistas higiênicas do homem, embora os casos kármicos individuais possam ser agravados pela influência delas. No caso de endemias, por exemplo, ou epidemias também que nós encontramos, tivemos Covid-19, tivemos epidemias de casos de dengue, endemias de casos de dengue,
chikungunya que nós tivemos, Zika vírus, que gerou aquele transtorno enorme lá no Nordeste, aí na região da Angelina, né, quando nós tivemos ali a microcefalia de uma série de crianças que nasceram naquele período, que inclusive agora estão completando 15 anos de idade. Então aqueles hoje adolescentes que nasceram com aquela microcefalia em virtude, né, pelas mães terem sido infectadas pelo vírus da Zika. E se terceiro também, então inicialmente foi falado para nós aqui as doenças fisiológicas e as doenças espirituais. Falou sobre as endemias e a higiene, nesse caso da higiene, nós trabalharmos, né, por exemplo, né, no caso das orientações para dengue, né, tirarmos os criadouros, evitarmos acúmulo de lixo, quer dizer, são ações nossas para evitar que essas doenças aconteçam. E temos o corpo como absorvedor de tóxicos. Em certas circunstâncias, a carne é descrita como um carvão milagroso, a carne no sentido do corpo físico, né? Um carvão milagroso absorvendo-nos os tóxicos e resíduos de sombra que trazemos no corpo substancial. As doenças longas e os aleijões de nascença, ou o mongolismo, aqui no caso, né, a expressão, a síndrome de Down e a paralisia são formas de reajuste necessárias para a alma que fizeram incursão da alma nas regiões de desequilíbrio. E finalmente aqui ele finaliza dizendo que as moléstias do corpo são, na maioria esmagadora, manifestações de desequilíbrios na mente e no corpo espiritual, refletindo as ações e as escolhas do indivíduo, no passado ou no presente, sendo o corpo físico a arena ou vaso onde essa purificação e reajuste ocorrem. Né? Então aqui, segura aí, Jerusalém. Então aqui nós temos, nessa questão, então, número 96, finalizando aqui o nosso trabalho de hoje, quando é perguntado aqui para Emmanuel, toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais, então nós fizemos aqui, né, essa análise de todas as orientações que André Luiz nos traz a respeito do que é espiritual e do que é físico. Então, o efeito do corpo físico, aquilo que a mente produz, a nossa relação com o ambiente onde nós vivemos, onde a doença acaba se tornando um fator externo e não um fator interno, que a cura também, na grande maioria das patologias, ela depende da harmonia do espírito para se refletir no corpo físico. Né? Então, essas três questões trouxeram para nós, então, essa visão a respeito da medicina, a respeito do profissional que atua, a respeito das doenças, na relação entre corpo físico e também com relação ao tratamento, que também parte da harmonia da mente para refletir sobre o nosso organismo. Avançando um pouco mais aqui, então, na 97, para o nosso próximo encontro, ele vai falar também, né, se as enfermidades são de origem espiritual, se é justo aplicarmos os medicamentos terrenos, as cirurgias, etc, etc. Então esse vai ser o tema do nosso próximo encontro, estudando aqui então com o nosso livro, né, O Consolador, essa belíssima obra que infelizmente ela é muito pouco estudada, mas deveria ser conhecida, porque nos permite trazer um roteiro muito interessante para aprendermos com aquilo que Emmanuel traz para nós de orientação, mas ao mesmo tempo também nos fornece um roteiro valioso para a nossa atualização, tendo uma visão atual, embora o livro tenha, né, como a gente sabe, 85 anos da sua publicação, e portanto muitos assuntos refletem a realidade de quase um século, nós podemos simplesmente atualizar isso para o século XXI e fazer dessa obra um excelente roteiro de estudo para todos nós. Então, esperando, meus amigos, que essas três questões que nós estudamos tenham sido valiosas para o nosso aprendizado, sempre esperando, né, que a expectativa de esperar que a nossa visão terrena se transcenda, né, as barreiras do mundo material e possa alcançar o mundo espiritual, trazendo para nós o melhor entendimento sobre nós mesmos e a partir daí, então, refletindo no nosso modo de viver aqui no nosso mundo físico. Fechando por aqui, então, o nosso estudo de hoje, pessoal, e até o nosso próximo encontro.